Fala, Giovana, boa noite. Boa noite, gente. Vou convidar a Giovana aqui pra gente live. A gente vai falar sobre terapias holísticas e as punk. Isso é bem legal. Vou esperar ela entrar aí. Enquanto isso, eu vou chamando as pessoas aqui nos grupos. E se vocês quiserem compartilhar com algum amigo, chamar algum aí que também tá hoje, Boa noite. Você já tá tá me, entrando aí já. E aí, beleza? tá me vendo e tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, tô vendo. Então tá Deixa eu bom, aqui só também tá dar uma olhada tranquilo. aqui rapidinho e a gente já começa, tá? Só dar uma divulgadinha aqui nos grupos. Chama a galera lá Tá também, legal. os alunos. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, tô animada por essa live. Um assunto que eu gosto pra caramba. Esse universo aí de plantas, punks, É uma coisa que te agroecologia, empolga bastante, terapias. né? Eu também, cara, também Nossa, gosto muito, sou super. muito apaixonado por isso. É uma coisa que eu faço com muita felicidade. Eu tô aqui, ó, com um pedacinho de melanciazinha aqui para poder molhar a garganta, para não ficar com a garganta seca. É muito legal essa live porque assim une bem os dois universos das minhas formações, né? Então assim eu vejo hoje em dia o quanto a agronomia está envolvido com as terapias e com a naturopatia, e quanto as terapias e a naturopatia Pode está crer. envolvido com a Você chegou agronomia, a né? estudar sobre a Ana Primavera? Você chegou a ler sobre ela, assim? Você tem livro dela? Adoro a tese, li o Manual do Solo Vivo, adoro aquela citação dela, né, de solo sadio, planta sadia, humano sadio, porque é exatamente isso que eu penso e é isso que eu passo para os meus clientes, para os meus alunos, Exatamente né? isso, cara. Essa é a grande sacada, assim, o grande ouro, né, da coisa toda. Ter o máximo da vitalidade da planta através da saúde do solo, né? E entender da forma como está interconectado a saúde do solo está interconectada com o microbioma do solo, né? Ou seja, com as bactérias que estão vivas ali, né? De ser um solo vivo e tal. E isso também está super interligado com as bactérias que colonizam o nosso intestino também, deixam ele saudável e, enfim, a saúde do nosso intestino está super interligada também com o que a gente come, né? Da forma como a gente coloniza o nosso intestino com as bactérias, isso é que a ciência está vindo descobrindo agora nas últimas pesquisas, né? Então, é tudo muito interconectado, né, cara? Muito interessante. Eu estou terminando aqui de divulgar aqui nos grupos, mas pode falar aí. É, e o legal, né, essa questão que você falou das bactérias, né, que vão estar ali repovoando toda a nossa flora intestinal, é que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, tudo que está acontecendo lá vai refletir muito na nossa mente e nas nossas emoções. Eu vejo muito isso aqui no meu espaço terapêutico, né? Clientes que chegam aqui, muitas vezes literalmente enfesados, falando sobre alimentação, o que come no dia a dia e o quanto isso está refletindo no padrão mental e emocional dessas Total, cara, pessoas, total, né? total. Isso é muito sério, né? Porque é isso, né? A quantidade de neurônios que o intestino tem, né, é enorme, né? E além disso, está interligado com todas as nossas questões emocionais e tudo mais, né? É, o próprio estresse, né? Quando a gente está estressado, e o estresse é tipo uma dos principais meios, né, de inflamação do nosso organismo, de início de acidificação também, né, das células, o que diminui a longevidade dela e inicia todo tipo de problema, né, de processo patogênico. É interessante, né? Você vê como está tudo interligado, né, cara? Como tipo, suas emoções estão interligadas com o seu intestino, com a forma como você digere a comida, com o que você come,
e também está super, super interligado com a sua saúde, com as doenças que você desenvolve ao longo da sua vida e tudo mais, né? É literalmente isso, né? Seus corpos físicos, emocionais e espirituais, né? Eles estão todos ali interligados o tempo inteiro, né? Então, tipo, tem um livro, não sei se você já leu esse livro, tipo, eu tive a felicidade de ler ele um tempo atrás, que é aquele livro do Bach, né? Florais de Bach. E lá no livro dos florais ele fala exatamente isso, né? Que a patologia, a doença, ela começa num plano espiritual, né? Num plano astral, depois ela se manifesta no plano mental, começa a pessoa começar a ficar irritada, estressada e tal, e aí depois essa patologia ela se manifesta no plano físico, né? Aparece realmente uma doença, alguma coisa assim, né? Então, tipo, tá tudo interconectado, né? Exatamente, a gente vai estar falando bastante disso hoje, dessa questão da alimentação e as manifestações nos nossos corpos, né? Essa importância de ver o ser humano como parte de um todo, né? Numa totalidade. E também essa questão, né? Que as pessoas elas devem começar a analisar da representação do macro no micro e do micro no macro, né? E nós, estando entre o macrocosmo e o microcosmo, o quanto a gente está suscetível às influências, né, desse meio. Então, assim, esse conceito de totalidade, das energias, da influência nos nossos corpos, físico, mental, emocional, espiritual, energético, na verdade, tudo vai começar lá do solo, passar pelo nosso alimento, até isso ir ressonando no Exatamente, nosso cara. corpo, né? Eu vejo isso bastante. Eu queria até a sua opinião, assim, né, sobre essa questão. Que eu, pelo menos eu sinto isso bastante, né? E, enfim, acho que a ciência até demonstra isso bastante também, que quando a pessoa consome proteína animal, né? Tipo, o animal ali, quando ele passa por aquele momento do abate e tal, tudo mais, ele acaba, né, se estressando muito, né? Tem todo momento ali de realmente de morte ali, de adrenalina, de fuga, né? Então ele joga todos aqueles hormônios ali no sangue dele, né? Ele sente o cheiro do sangue do outro animal sendo abatido e tal, enfim, né? O abate não dispara emoções positivas para ninguém, né? Então, tipo, nesse momento ali, tipo, Não, quando a gente ingere, né, a carne do animal, a gente está ingerindo a carne de um animal que foi altamente estressado antes de morrer, né? Então, tipo, aquilo ali traz uma carga energética muito pesada, né, para o nosso corpo e tal. Além de, claro, de todos os malefícios que a própria natureza da proteína animal tem para o nosso organismo, né, de acidificar o sangue, de elevar o ácido úrico, isso é uma coisa difícil mesmo de digerir, de aumentar risco de problemas cardíacos, de câncer e tudo mais, enfim, tem uma série de patologias que já são correlacionadas cientificamente mesmo, né, com a carne, ou pelo menos com o abuso de carne, né? Mas eu queria sua opinião com relação a isso, assim, que eu sei que você, né, não come carne e tal, então eu queria ouvir um pouco, assim, da sua opinião com relação a isso e aproveitar o gancho para você me falar um pouco do que você está achando do curso, né, de receitas, né, que eu desenvolvi justamente bem nessa pegada, assim, né? Eu fico muito feliz de ter pessoas como você interessadas no assunto, porque é desenvolvido justamente para pessoas que têm essa mentalidade, assim, ou que queiram conquistar, né, essa mentalidade, né, de deixar de comer carne, de aprender a consumir plantas que possam te nutrir de uma forma melhor, né, de encontrar uma saúde intestinal maior também, né, de alcançar a eubiose, né, que é um termo até que a gente fala pouco, né, mas que é exatamente o contrário de desbiose, né? Desbiose é quando a gente tem o intestino ali totalmente desequilibrado, né? E eubiose é quando ele está totalmente equilibrado ali, com todos os micro-organismos necessários para você ter uma flora intestinal saudável, né? E a carne também é um dos elementos que fazem você desenvolver uma flora intestinal ruim, né? Fazem você ter desbiose. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e o que você acha disso. então, Juliano, eu sou vegana, né? E tô nessa alimentação crudívora, frugívora desde 2014, né? Quando eu fui conhecer mais a fundo o crudivorismo e frugivorismo, porque na verdade, para mim, o veganismo só já não estava mais sendo o suficiente, né? Até nos próprios meios veganos que eu frequentava na época, muito a causa animal, ativismo, fiz parte do ativismo, estudei muito direitos animais, né? E aí, no próprio movimento, eu comecei a ver que estava tendo, assim, uma represália quando eu falava de questões de tipo soja, impacto ambiental da soja, a soja transgênica, mas, pô, é vegana e tá vindo com esses papos.
E aí eu fui tomando, né, consciência, estudando muito, muito no autodidata, pesquisando mesmo, e vendo que fazia todo um sentido a gente ter uma alimentação predominantemente frugívora, né? Ao longo da história, né? Se pegarmos aí a questão, né, do nosso DNA sendo compatível ali com os primatas antropóides, né? Vários indicativos, né? O ser humano, eu costumo falar bastante, a gente tem o polegar em interposição com os outros dedos, justamente para colher frutas, né? A questão do paladar para o doce, para o açucarado, né? Para a frutose, o açúcar natural. E aí eu fui colocando isso na minha alimentação e fui vendo o quão eu me sentia cada vez melhor, mais feliz, mais cheia de energia, mais vitalidade. E quando eu comia alimentos cozidos, ainda que veganos, uma berinjela, uma abobrinha, eu não ficava legal. Assim, eu ia literalmente, para mim, para o fundo do poço. Então, para mim, daí eu comecei a adotar o modelo 80-10-10, fiquei bastante no 80-10-10, e aí, mas ainda estava faltando alguma coisa. Aí foi mais ou menos em 2015, eu comecei a estudar as punks, e comecei a ver que as punks elas eram meio deixadas de lado. Até no próprio movimento do frutivorismo e do frutivorismo. Morei um tempo. Então, assim, eu nunca me contentei, né? Eu sempre estava indo além. E estudando. E aí, eu morei, tive a oportunidade de morar, vivenciar um tempo morando num sítio agroecológico, né? Então, ali eu tive contato na prática com plantio de punks, então tinha punks para todo lado, a minha alimentação todo dia tinha punks, e aí eu me apaixonei, né? E aí comecei a colocar as punks mesmo nas minhas saladas, nos sucos verdes, e assim, hoje não troco por nada essa questão da alimentação crua. Eu acho que até o próprio movimento do frutivorismo, do frugivorismo, eles ainda deixam um pouco de lado a importância das punks. Então, o que eu faço? Eu resgato, né, tudo isso, alimentação crua, alimentação natural, alimentação com punks, nas terapias. E aí foi onde eu vi o seu curso, né, o online, o Punk Detox, e me chamou muita atenção, porque como eu tinha essa visão de já utilizar as punks, mas mais básico, assim, detox, salada, tá levando as punks para algo, vamos dizer, mais gourmet dentro do natural, foi o que me chamou a atenção. Então, eu estou fazendo o curso, estou adorando. Nossa, estou para preparar as receitas, amei já o sushi de punks, a pasta de sementes de girassol germinada com flores comestíveis. Achei maravilhoso o molho pesto de Ora Pronobis. Então, o curso, ele veio agregar ainda mais no que eu já fazia de utilização para mim, para fazer algo mais elaborado, mais diferente, porque às vezes a gente quer comer algo mais elaborado, né? Você quer ir para cozinhar, mas algo mais elaborado. Então, o curso está sendo fundamental para mim. Já estou passando dicas do curso para as minhas clientes, para os meus alunos, e estou indicando para todo mundo que está nessa pegada para fazer o curso, porque é sensacional. Está valendo muito a pena, estou bastante feliz de estar, assim, podendo proporcionar isso para você, né? Vendo sua vontade e tal, e sua busca também, né? Sua procura. Eu realmente tive mais ou menos assim, a mesma caminhada, né? Eu comecei também querendo parar de comer carne, eu queria de qualquer jeito parar de comer carne, mas eu sempre parava e voltava, né? Ficava naquela assim. E com o passar do tempo, eu acabei firmando mais o pé mesmo, né? E tipo, fiquei um bom tempo sem comer carne. E sei lá, teve uma vez que eu acabei indo em alguma festividade, alguma coisa assim, eu comi alguma coisa, acho que era um salpicão, alguma coisa assim que tinha pedaço de frango lá, mas eu tentei tirar e tal, né? E só comer a parte que tinha batata e tal, mas só que aquele negócio de maionese e tal, tudo mais, cara, eu comi muito pouco daquilo, foi muito pouco mesmo, mas muito pouco. E foi o suficiente para eu ter uma infecção intestinal, assim, tipo, para eu ficar, sei lá, uma semana de cama, tá ligado? Ficar vomitando e depois ficar uma semana de cama sem conseguir mal levantar, entendeu? Então, tipo, eu fui percebendo que não tinha mais volta, não tinha mais como eu voltar atrás, a consumir coisas normais e tal, senão eu ia acabar passando mal de novo e tal, e tipo, tava me fazendo super mal, né? Eu me sentia mal, eu comecei a ter varizes na minha perna, né? Então, tipo, foi um dos motivos que me fez começar a repensar a minha alimentação e tal. Comecei a ter varizes com 18 anos, sabe? Super novo.
Então, tudo isso me fez, né, pesquisar e tudo mais, começar a estudar esse assunto, né? Então, tipo, ver assim seu interesse, ver que você tá gostando das receitas e tudo mais, né? É muito bom. E também é exatamente essa ideia, né? Quando a gente cozinha, né? Quando a gente faz as coisas cruas, realmente a gente não tem muita receita e tal, né? Geralmente as pessoas são bem simplistas mesmo nesse quesito, né? Então, tem algumas coisas assim, mais gourmetizadas mesmo e tal, até mesmo para uma festividade, alguma coisa assim que você queira fazer, né? É muito bom. Às vezes até mesmo eu fazia as coisas e esquecia, assim, né? Tipo, eu ia lá e fazia muito de olho, assim, e tal, porque eu fiz terapia, então eu aprendi algumas coisas, assim, alguns conceitos, né? E uma das coisas que eu falo, né, durante as aulas é exatamente isso, né? São os conceitos, né? Você tem que absorver ali os conceitos do prato e tal, e depois você começa a aplicar com o que você tem, né? Com os ingredientes que você tem, você consegue adaptar, né, a sua realidade. Então é bem essa pegada assim mesmo da coisa, né? Então, super feliz. Uma coisa que você falou também que eu queria complementar, esse lance que você falou do veganismo não ser o suficiente, né? O veganismo é o primeiro passo, né, cara? Deixar de comer carne é só uma primeira mergulho de consciência, assim, né? De que realmente está fazendo mal pra gente e tal, tudo mais. Mas depois disso a gente tem que mergulhar mesmo no universo das plantas, né? De entender, conhecer muito mais sobre as propriedades nutritivas e medicinais das plantas, né? De quais flores podem ser comestíveis ou não. Às vezes as pessoas até acham engraçado, né? O fato de a gente comer flores, mas se você for parar para pensar, a gente começa a comer com os olhos, né? Então a gente olha para o prato e aquilo ali já traz para a gente alguma sensação, assim, já faz a gente salivar e tal, né? Ter interesse por aquilo ali. E, enfim, é uma técnica, né, bastante interessante que também trabalha essa questão da cromoterapia, né? De ter aquelas cores ali, né, vibrantes e tal, que ajudam a equilibrar, né, nossos chakras, enfim. É como se fosse um momento sagrado mesmo de reconexão com a natureza, aquele momento ali, né, Exatamente. onde você come e tal. E eu costumo falar o seguinte, Juliana, quanto maior o conhecimento, maior é a responsabilidade, né? Quanto mais conhecimento a gente vai buscar, depois não adianta você jogar para debaixo do tapete e fingir que você não sabe, né? Então tem certas coisas que é um caminho sem volta, né? Eu vejo muito essa questão da alimentação crua, da alimentação à base de frutas, um caminho sem volta, porque depois qualquer coisa fora disso é mentir para si mesmo, né? Então, assim, é um caminho lindo, libertador, mas um caminho sem volta. E que nem você está falando da questão da alimentação, né? Você pediu a minha opinião, da alimentação com a questão de carne e derivados. O que eu falo muito aqui no meu espaço? Tudo é energia, né? Eu gosto muito da física quântica, não tem como negar isso. Tudo é energia. Somos seres de energia, plantas têm energia, os animais têm energia, tudo tem energia. E do momento que eu estou colocando uma energia de um animal morto, né, de um sofrimento ou de uma exploração animal, pode ser um ovo, pode ser um leite derivado, né? O que vai estar ressonando com o meu corpo, com o meu padrão energético vibratório? Então, morte, sofrimento, o animal vai lá, ele vai ser abatido, não existe abate humanitário, a gente sabe disso, né? O animal vai lá, libera uma descarga de adrenalina, de medo, de pânico, né? Como que muitas vezes os clientes chegam aqui e falam assim, eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida, nada está dando certo. Eu falo duas coisas, você tem que prestar atenção na energia. Uma que você está pondo dentro de você e a outra de como você lida com o seu lado financeiro, porque dinheiro é energia de troca. O que eu estou financiando vai voltar para mim. Isso é uma lei universal, né? Então, o que acontece? Aonde eu estou pondo a minha energia, que é o grande lance, né? E aí, o que a gente começa a pensar, né? O porquê eu fui trazer as punks, então, para as terapias holísticas, né? Para a naturopatia. Então, eu já tinha esse contato, né, com as punks, faço uso delas, e quis levar isso para as clientes. Então, é o seguinte, tem duas terapias que eu trabalho, que são a nutrição holística e a alimentação quântica. Então, a nutrição holística, ela visa o ser humano de uma forma holística, de uma forma integral. Então, quem é o Juliano? O Juliano é o corpo dele, a mente dele, as emoções dele, a energia dele e o espiritual dele. Nós somos tudo isso. Então, quando uma doença, uma patologia se instala no corpo físico,
é porque já está vindo dos outros corpos. O físico é a última manifestação. É o seu corpo gritando, opa, olha para mim, faz alguma coisa, né? E baseado na nutrição holística, ela vai estar trabalhando com a cor dos alimentos, que entra a questão que a gente falou da cromoterapia, relacionado a cada chakra do nosso corpo. Então, o que é importante esclarecer, pessoal que está assistindo, né? Chakras são centros energéticos, são vórtices de energias. A gente trabalha em relação aos 7 chakras principais. E cada chakra está relacionado com uma glândula endócrina do nosso corpo. Então, quando a gente tem um desequilíbrio energético no chakra, logo a gente tem a manifestação de uma doença no corpo físico. E aí que eu entro com as punks. Então, quando eu estou falando de chakra básico, que vibra na cor vermelha, que é o chakra localizado na base da espinha, é o chakra que garante o nosso instinto de sobrevivência, que garante a nossa segurança, que dá iniciativa para a gente concretizar projetos. Então, eu entro ali com as flores de malvavisco e as flores de hibisco, para estar trabalhando a energia na coloração vermelha. Pode ser através de um suco, pode ser através de uma salada. O preparo é o de menos. O importante é entrar com a punk para equilibrar aquele chakra. Aí a gente vai para o segundo chakra, que é o chakra sacro, que é localizado 3 dedos abaixo do umbigo, que vai vibrar na coloração laranja, né? Esse chakra ele é responsável pela nossa energia sexual e pelo nosso potencial de criatividade, tá? Então, quando eu vou trabalhar com esse chakra, se eu sei que tem um desequilíbrio, o que eu já indico? Peço para a pessoa estar utilizando ali as flores da capuchinha na cor laranja. Sim. O fruto do cambucá, você conhece? Maravilhoso, delicioso, é bem legal. É um fruto que é uma punk que dá para utilizar também nesse equilíbrio desse chakra. Aí depois a gente vai para o plexo solar, né? Que é o chakra que está localizado a 3 dedos acima do nosso umbigo, tá? Esse chakra é responsável pelas nossas emoções. Então, raiva, tristeza, medo, angústia, amor, né? Ele está responsável pelas nossas emoções. Então, eu entro para estar trabalhando com esse chakra que vibra na cor amarela, uma flor, por exemplo, de dente de leão, eu posso estar utilizando. Eu gosto de usar as folhas amarelas da hora da Bodhisattviana, quando elas estão douradas. Tudo isso eu vou introduzindo ali na alimentação da pessoa. Depois a gente vai para o quarto chakra, que é o chakra cardíaco, né? E a gente pode estar trabalhando tanto na cor cor-de-rosa, responsável pelo amor próprio, quanto na cor verde, responsável pelo amor universal. Então, aí eu posso trabalhar. Se eu for trabalhar com verde, eu posso estar utilizando, por exemplo, uma beldroega, uma bertalha. Se eu for trabalhar na cor rosa, eu já indico para a cliente estar utilizando as florzinhas da begônia, tá? Depois a gente vai para o chakra laríngeo, que é o nosso chakra da comunicação, né? Então, aí a gente tem a coloração azulada. Já indico a flor da trapoeraba, a hipomeia, né? Vou trabalhar o chakra frontal, que é o chakra entre as nossas sobrancelhas, né? O chakra do nosso terceiro olho, que é responsável pela amplificação da nossa intuição. Eu já entro, né, na cor arroxeada, eu já entro com uma vinagreira, com o coração da bananeira, e depois eu vou para o chakra coronário, localizado no topo da nossa cabeça, né? Que vibra ali na cor branca. Então, eu já entro, por exemplo, com picão branco, eu posso entrar com a flor do lírio do brejo. Então, eu vou colocando na vida dessas pessoas, desses clientes, as punks, né? De uma forma que a gente possa estar trabalhando a parte da cromoterapia, mas também a parte ali energética da planta, certeza, né? Cara. É muito legal. É isso, né, cara? As plantas, elas estão super conectadas com o universo, com o movimento dos planetas, com toda a energia cósmica, né, cara? E, tipo assim, elas também têm, assim, tipo vamos dizer, um corpo espiritual, né, cara? Que sustenta aquilo ali de uma certa forma, né, cara? Sei lá, eu sinto isso bastante, né? Eu tive uma experiência, assim, muito forte, né, com as plantas. Uma vez eu morei um tempo em Aldeia Velha, né? E lá a gente tinha uma orquídea assim enorme, né? Uma orquídea que estava num tronco de árvore, assim, um tronco de madeira, e ela estava toda em volta dele, assim, né?
E aí, um dia de noite, assim, né? Uma noite de lua cheia, uma noite de lua cheia de sangue, né? Que é a lua cheia que fica vermelha. E aí, olhando para a planta assim, não estava ventando, né? E as cabecinhas dela ficavam mexendo assim, sozinhas, né? Meio mexendo assim para um lado e para o outro. Eu fiquei olhando aquilo assim e falei, cara, não está ventando, essa planta tá mexendo aqui sozinha, que estranho, né? E tal. Aí eu fiquei fazendo tipo um carinhozinho assim na cabecinha dela, assim, né, na parte mais sensível dela, assim, onde estava começando a brotar, assim, né? Abrir novo olho dela, assim. Aí eu fiquei fazendo um carinhozinho assim, eu comecei a sentir que ela ficava meio que grudada no meu dedo, assim, né? Como se ela tivesse, tipo, uma eletricidadezinha, assim, né? Eu fiquei mexendo aquilo assim, e do nada, cara, eu tomei um choque, cara, mas um choque real, assim, um choque que a planta me deu um choque de uma certa forma que tremeu todas as minhas veias, assim, eu senti assim meu mundo rodando, assim, eu olhei para a planta assim, e falei, cara, que isso? Cara, isso aí tá muito vivo, cara, que isso? E aí, tipo, foi aquela sensação assim, uma sensação assim de a planta ter entrado em mim mesmo, literalmente, sabe? Eu senti todas as minhas veias, assim, tremendo depois, assim, sabe? Uma coisa, assim, muito louca mesmo, como se o espírito da planta tivesse me dado esse choque, assim, né? E eu fiquei com essa sensação, assim, de que toda planta, ela tem, tipo, um espírito ali, né? Que sustenta ali toda aquela diversidade de plantas que existem, né, junto com aquilo ali. Não sei se estou sendo bastante claro, mas, enfim, é como se fosse, tipo, uma entidade que representa cada espécie de planta, né? E, enfim, também é claro para cada tipo de animal, enfim, essa coisa que os índios falam muito, né, é uma Exatamente. coisa que eu senti bastante ali naquele momento, né. E, enfim, é uma coisa que você falou também que eu achei bastante interessante, essa questão do mindset, né, do nosso preparo mental para realmente fazer a coisa certa, né, porque às vezes a pessoa não está pronta mentalmente, né? Ela recebe essa informação, mas ela não está pronta mentalmente, ela ainda está em dúvida, né? Se ela realmente precisa de carne ou não e tal, que ela vai ter uma deficiência se ela parar de comer carne e tal, que ela vai passar mal, que ela vai isso, que ela vai aquilo. Então, de certa forma, a própria mentalidade dela sabota ela, sabe? Esse monte de Que crença ela não vai. limitante que ela tem, sabe? Acaba sabotando ela de certa forma, porque ela já acredita naquilo, né? E se ela for realmente procurar, né, informação sobre aquilo ali, muitas vezes ela vai encontrar porque a indústria da carne vende essas mentiras assim a rodo, né? Tipo, se você for ver o que se dizia antigamente, né, sobre a carne, o que se diz hoje em dia, né? Tipo, eu tô falando assim de Instituto de Cardiopatia, né? De pesquisadores da saúde do coração dos Estados Unidos, né? Tipo assim, os caras são chefes de departamento lá, falando, né, que tipo os médicos de hoje em dia que não receitam uma alimentação plant-based para pessoas que têm problemas cardíacos, simplesmente não estão atualizadas. Elas não leram os estudos, elas não sabem como curar necessariamente essa patologia, porque ela é totalmente relacionada com a ingestão de proteína animal, né? Então, tipo, é isso, né? Então, tipo, você tem que ter um mindset assim meio preparado, né? Depois que a gente ensina para a pessoa, né, a parte científica, né, o que realmente acontece no organismo e tal, tudo mais, ela ela tem que preparar a mente dela, né? Ela tem que realmente aceitar aquela informação ali e estar disposta a fazer a experiência no corpo dela, né? Porque se ela ficar com aquelas crenças limitantes ali, com aquelas dúvidas, né? É muito fácil dela acabar tendo algum problema, ou enfim, acabar em algum momento tendo alguma queda de pressão ou alguma coisa assim, e a pessoa depois vai virar para ela, algum amigo dela, alguém assim, algum familiar, né? Vai virar e falar assim, tá vendo? Você não está comendo carne, olha só o que aconteceu, é por causa disso e disso que você tá tendo pressão baixa, que você está tendo isso, que você está tendo aquilo, entendeu? Imagina eu mesmo, né? Tipo assim, eu parei de comer carne, né? Um bom tempo, aí, sei lá, fui lá e comi uma coisa que tinha um pouco de proteína animal ali, de maionese e tal, tudo mais, acabei vomitando, né? As pessoas poderiam virar pra mim e falar isso, né? Tá vendo? Você foi parar de comer carne, agora você não consegue mais comer e tal, não sei o que. Sabe, essas ignorâncias assim que as pessoas têm. Tipo, cara, leite, por exemplo, hoje em dia você beber leite, cara, sei lá, não sei nem o que vai acontecer comigo. Eu lembro a última vez que eu tentei fazer isso, né? Que foi até antes de eu parar de comer carne, né? Já faz bastante tempo. Cara, eu passei muito mal, mas eu passei muito mal mesmo, sabe? Fiquei deitado na cama, assim, tipo, com aquele embrulho no estômago, assim, eu queria que aquilo saísse dentro de mim, mas eu não conseguia vomitar aquilo, meu corpo tentando expulsar aquilo de qualquer forma. É muito louco, cara. E isso que você falou é real, Juliana. É preciso as pessoas romperem crenças limitantes, quebrarem paradigmas, porque o que eu observo muito aqui dos meus clientes que passam aqui pelo espaço? A pessoa, ela já chega muito na negativa, mas é difícil, eu não tenho acesso,
em casa ninguém apoia, nossa, mas eu vou passar mal, mas o que, que vai restar para mim? Entendeu? Muito frases no negativo. Ela está mais preocupada com o que ela perde do que o que ela ganha em ter uma alimentação 100% vegetal, em ter uma alimentação com brotos, com germinados, com punks, com suco verde. Então a pessoa ela já chega tão na negatividade que ela não se permite vivenciar a mudança. Muita gente me pergunta, Giovana, você é alto astral, é pilhada da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E eu trabalho assim, manhã, tarde e noite, vamos, tô animada. Eu falo, gente, é o meu desjejum, porque é 1,5 litro de puro triptofano. É pura banana e cacau em pó alcalino, não tem como. E eu posso passar assim um dia inteiro com 1,5 litro de shake com água de coco, banana e cacau. Então, assim, o que eu mais queria é que as pessoas permitissem, né? Experimentar, poder vivenciar, poder sentir o que é, né? Isso que você estava falando, essa questão de, às vezes, muitas vezes a pessoa acha que ela não vai socializar mais, ela acha que, nossa, mas eu vou ter que levar minha comida para os lugares. Isso porque, gente, elas já põem um desafio em parar com a carne. Mas imagina, né? Elas ainda vêem um desafio maior. Poxa, vou parar com queijo, vou parar com ovo, vou parar com leite, mas o que vai restar? Então, é uma mudança, é uma quebra de paradigmas, primeiro na mente, para depois ser no comportamento. E falando um pouco disso, dessa questão energética dos alimentos, vem a outra terapia que eu trabalho, que é a alimentação quântica, né? Então, a alimentação quântica, ela vai estar pautada na energia vibracional dos alimentos, partindo desse preceito da física quântica de que tudo é energia. Então, a gente tem 4 pilares aí. A gente tem os alimentos biogênicos, que são aqueles que geram a vida. Então, são os brotos, são os germinados, né? Uma coisa que você fala sempre, que eu acho incrível, é que as pessoas deveriam se permitir, o aspargo da Ora Pronobis, né? É o broto, é a origem da vida, é a planta no seu potencial máximo ali. Ela é incrível. E assim, não entende, cara, isso é uma bênção que, tipo assim, vem pra poucos mesmo, né, cara? Por mais que eu fale, eu faço vídeo, divulgo, falo, tal, tudo mais. Mas, tipo assim, mano, quase ninguém faz isso. É muito raro. É delicioso. E, tipo assim, aquilo ali tá com toda a energia, a parte da planta tá tenra ali, tá com toda a vida ali, bem disponível, né? Todos os nutrientes ali, porque ela tá, tipo assim, tanto se protegendo, né? Tanto com os anti-inflamatórios, antioxidantes e tudo mais, né? E antibactericidas também, né? Porque é a parte mais sensível dela. Então ela tá ali super se protegendo, né? E criando aquilo ali, né? Fazendo ali o novo olho dela, né? O novo ramo dela. Então, tipo, quando você come aquilo ali, você tem uma... É literalmente como comer o sol, né, cara? Às vezes as pessoas brincam com a gente, falam pra gente assim que a gente come luz, né? Tipo assim, agora eu vou comer luz então, né? Agora eu vou comer luz, tá? Mas é isso mesmo, irmão. Você vai comer luz, entendeu? Porque a planta é isso, cara. A planta é ar, tá ligado? É basicamente ar, água e luz, energia solar, entendeu? É isso, mano, entendeu? Você quer algo melhor do que isso? Você quer algo melhor do que uma coisa que tira os nutrientes do solo e traz para você uma água alcalinizada, cheia de defensivos ali, de propriedades medicinais, de uma história evolutiva gigante em contato com o solo e com todos os contaminantes que tem ali, e toda a capacidade dela de se prevenir de todas as doenças que o ambiente traz para ela, né? Então, tipo, a gente menospreza muito as plantas, mas não tem noção da capacidade que elas têm de trazer benefícios para a gente, né? De como simples moléculas ali trazem uma regeneração das células do teu corpo, sabe? Te renovam por inteiro mesmo por dentro, né? E o nosso corpo, ele se auto-repara, né, cara? Ele tem um médico interno, né, cara? Ele tá o tempo inteiro trabalhando ali para se renovar. Basta você parar de ingerir coisa errada, basta você parar de ingerir coisa ruim que vai entupir teu organismo, que vai te fazer gerar pus, que vai te gerar muco, sabe? Que vai acidificar o seu sangue, entendeu? Quando você tem esse start, sabe? Eu lembro antigamente quando eu pesquisava assim, coisa na internet, eu ia vir e falava assim, cenoura. Aí eu vinha e colocava, digitava cenoura e ia ler o que tinha na cenoura. Aí eu vinha, carotenoide, tal, não sei o que lá, antioxidante, anticancerígeno e tal, não sei o que lá, beleza. Aí eu vi, sei lá, pacote de biscoito, farinha de trigo e tal, não sei o que. Aí eu ia ler sobre a farinha de trigo. Aí eu encontrava um monte de coisa, de malefício da farinha de trigo, que era inflamatório, que ia gerar alergia, que ia gerar isso, que ia gerar aquilo. Falava, cara, então é isso, né? Tipo, tá na cara já, né? Tipo, o que vem da terra, o que é natural, é antioxidante, é anti-inflamatório, é bom. E o que vem da indústria, o que tem modificação, quando você coloca coisa no fogo, quando você coloca um monte de adulteração de paladar naquilo ali, para pensar que você não consegue comer
a maioria das coisas que você leva no fogo, que você cozinha, depois elas perdem o sabor. Você tem que colocar sal, você tem que modificar o sabor daquilo ali para poder ter prazer com aquilo, porque a tua papila degustativa não consegue mais ter prazer com aquilo ali. Quando você come uma fruta, você tem todo... Cara, ó, vou até parar de falar. É isso, mano. Não tem como, entendeu? Do viver da luz, né? Eu lembro que quando eu cheguei pro meu pai, comentei que eu não queria ser mais só vegana, que eu estava na busca do crudivorismo e frugivorismo. Ele já me conhecendo, né? Ele falou assim, a ideia é viver de luz daqui a pouco, né, Giovana? Eu falei, é isso, a ideia é essa. Mas comer as plantas é justamente isso, é você, de certa forma, tá vivendo da luz solar, né? Toda vez que você come uma punk, um vegetal cru, do jeito que a natureza te dá, você está comendo um pedacinho do sol, né? Através ali da fotossíntese da planta. E lembrar que todo alimento que passa acima de 42 graus Celsius, né, no processo de cozimento, ele é um alimento que, além de ir perdendo nutrientes, a gente tem a reação de Maillard ali, né? Ele vai gerando substâncias tóxicas e cancerígenas para o organismo. E o que acontece? Não é só um alimento sem nutriente, não é só um alimento com toxina. Energeticamente, ele é um alimento morto. Por quê? Se você pegar as fotografias Kirlian, que você vê o campo energético vibracional dos alimentos, né? O Semyon Kirlian, ele fez esse trabalho, né? Ele tem um alimento que é com agrotóxico, um alimento que é orgânico, um alimento que é de origem animal, um alimento de origem vegetal. O quão o campo eletromagnético, o campo energético desses alimentos são diferentes, né? Então, voltando lá para os 4 pilares da alimentação quântica, né? A gente tem, então, os alimentos biogênicos, que geram a vida, que são os brotos germinados. A gente tem os alimentos bioativos, então eles vão estar ativando ali a vida, então a gente deve consumir frutas, verduras, legumes, de preferência de forma, né, agroecológica, os alimentos integrais ali, e também crus, frescos e bem maduros, né? É o mais ideal para a gente estar consumindo. Os bioestáticos, que vão diminuir a vida, que aí entram os alimentos cozidos, os alimentos congelados, né? E os biocídicos, que destroem a vida. Então, você pega os alimentos biocídicos, é onde mais está concentrado a alimentação das pessoas. O glúten, os açúcares refinados, a cafeína, né? Conservante, corante, acidulante, glutamato monossódico, que a gente vê de produto industrializado. Lá, né? Exatamente, tudo aquilo ali que está lá nos ingredientes é o que vai destruir a vida do teu intestino, é simplesmente isso, né, cara? Tem até uma correlação científica, né, entre as pessoas que desenvolveram o coronavírus como uma patologia grave, né, e a desbiose intestinal. Inclusive, está até correlacionado também com diabetes, né, com o desenvolvimento de diabetes também, porque, enfim, é o despertar de uma epigenética negativa do nosso corpo, né? A gente começa a despertar um ramo genético do nosso corpo, né, que traz todos os malefícios, todas as partes ruins da nossa genética, né? Você vem com uma genética, mas não necessariamente você vai expressar todos esses genes ao longo da sua vida, né? Se você não tiver uma vida saudável e bons hábitos e tal, tudo mais, você expressa vários outros genes negativos que você pode carregar, né? Então, é bem por aí, né? Não necessariamente se o seu pai, alguém da sua família teve diabetes, você vai ter. Você só vai ter diabetes se você seguir os mesmos hábitos, a mesma alimentação. Enfim, aí claro que você, né, tá pedindo para ter também, né? E uma coisa... Exato. E aí, não, só uma coisa para falar. Então, você falou sobre o alimento queimado não tem vida, né? E, assim, é uma coisa bem interessante sobre isso também, que muitas vezes as pessoas não dão conta disso, né? Não se atentam a isso, é que quando a gente queima o alimento, a gente está matando os micro-organismos ali que estão presentes no alimento, né? A gente está tirando ali, reduzindo toda a carga de micro-organismos ali, né? E se você pensar, tipo, não tem micro-organismos só aqui necessariamente na fruta, né? Você não só... isso aqui vai também alimentar tua flora intestinal através das fibras que tem aqui, né? Porque as fibras que estão aqui vão ser alimento para os micro-organismos do teu intestino. Então, tipo, você vai estar comendo o micro-organismo e alimentando a sua flora intestinal com as fibras, né? Então, tipo, você ganha 2 vezes, né? E quando você taca fogo nisso aqui, você está, tipo, além de estar destruindo as fibras também, né? Quebrando elas,
você está tirando a vida dos micro-organismos ali que vão ser super importantes para a tua flora intestinal, né? Então, tipo, são vários fatores, né, que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala sobre... sem contar a quantidade de água que tem aqui, né, que você perde. E água é um dos principais nutrientes do nosso corpo, né? A gente é muito mais água do que qualquer coisa, né? Então, tipo, você perde água. Quando você cozinha um alimento, não é à toa que ele murcha, né? Ele murcha porque ele perde água, justamente, né? Então, tipo, você ainda tem uma perca nutricional e a adulteração ali, né? A modificação além da geração das toxinas, né? Pode falar aí, pode falar. Exatamente. E aí, falando de energia, de alimento, tudo, uma outra ferramenta terapêutica que eu atendo, que é a fitoenergética, né? E a fitoenergética é uma das minhas grandes paixões, porque ela envolve bem as minhas duas áreas de formação, que é a agronomia e a terapia holística naturopatia, que é trabalhar exatamente sobre a energia vibracional das plantas, né? Então, a gente entendendo que tudo é energia, a gente começa a trabalhar a fitoenergia. Então, a energia da planta ressonando com a minha energia vital. E o importante é não confundir a fitoenergética com a fitoterapia, porque, na verdade, uma não anula a outra. Elas são complementares, né? Enquanto na fitoenergética eu trabalho com a energia vibracional das plantas, na fitoterapia eu vou estar trabalhando com o princípio ativo da planta, com a parte mais medicinal, através de uma tintura, de uma pomada, enfim. Mas a fitoenergética eu vou estar trabalhando com a energia das plantas. E existem várias técnicas. Eu gosto muito de usar a radiestesia, que é a medição com o pêndulo. Então, você vai numa área, você vai fazer a medição do seu solo, medição energética. Você vai fazer a medição das suas plantas que estão ali no sistema agroecológico, né? E você vai ver que cada uma está vibrando numa energia. A bananeira vai estar numa energia, a capuchinha vai estar na outra energia. Cada planta está vibrando ali numa energia, né? Tem, sabe aquele livro A Vida Secreta? Muita coisa, cara. Eu amo esse livro. Ah, meu Deus. Eu já li esse livro muito, cara. Eu gosto muito desse livro. Eu adoro. Ele é maravilhoso e eu não sei se você lembra, tem uma parte que ele fala, que eu gosto muito, que isso ficou na minha cabeça, que o reino vegetal, ele está aqui nesse planeta com um propósito muito além da nossa compreensão. A gente ainda está engatinhando para entender esse propósito, porque é algo muito além mesmo. Os vegetais, como você citou, eles estão recebendo ali a influência do solo, a influência dos astros, não é só do Sol e da Lua, né, que é o que a gente mais ouve falar, mas de todos os astros, como nós estamos, como os animais estão, né, eles estão ali suscetíveis à chuva, à tempestade, arco-íris, todos os fatores climáticos, né? Então, assim, são seres muito evoluídos, né? E na fitoenergética a gente fala muito disso, que as plantas, elas são emissárias celestes. Elas são seres extraterrestres que estão aqui. Reflexo do universo, né, cara? Se a gente é poeira das estrelas, né, mano? O que são as plantas, né, mano? Que estão ali o tempo inteiro realmente sugando o que veio de poeira das estrelas, literalmente, né, cara? Que é o nosso planeta, né, mano? Tipo assim, é a expressão exata daquilo ali, não tem como ser outra coisa, né, cara? Tipo assim, quando você. É exatamente aquela questão do pequeno, né? Reflete o todo, né? O micro tá no macro, né? Enfim, o macro tá no micro, né? É uma lei universal, né? É um axioma hermético que a gente fala muito dentro das terapias, que o macrocosmo é refletido no microcosmo e no microcosmo é refletido no macrocosmo, né? Então, tudo que contém no nosso sangue, contém nas plantas, contém nos planetas e contém nas poeiras cósmicas, né? E aí, Juliana, entra a questão da gente estar integrado, né? Interagido com essa totalidade. Quando eu compreendo que uma planta, que um inseto, que uma árvore, que um pássaro, nada mais é do que uma representação do que eu sou aqui nesse planeta, começa a haver uma troca de respeito e de imensa gratidão, né? Que direito que eu tenho, então, de financiar a morte de um animal? Que direito que eu tenho de financiar a exploração de um animal?
né? Dentro do mundo holístico, das terapias, você escuta muito assim, ah, somos todos um, somos todos um. Ah, é lindo falar somos todos um. Mas e o viver essa totalidade? A compreensão de sermos todos um, né? A gente vai viver de acordo exatamente com isso, nesse resgate, nessa conexão com a natureza, plantando o nosso alimento, né? Garantindo uma soberania alimentar. A gente não financia empresas, a gente boicota empresas, a gente estreita laços com o agricultor local, com o pequeno produtor, com o agricultor. Exatamente. Aquele que está perto de... Exatamente, cara, exatamente. Eu queria só... Eu faço exatamente isso, busco muito comprar coisas de agricultores locais, né? Tipo, aqui a gente compra as coisas na Serra do Mato Grosso, que são agricultores que eles vêm em Saquarema e trazem lá as coisas que eles produzem em Saquarema e levam lá para a Serra do Mato Grosso, que é um lugar de transição aqui em Maricá. Aqui em Maricá a gente tem bastante pouca produção, né, de alimentos e tal, tudo mais, né? Conforme o tempo foi passando, as pessoas foram abandonando as práticas de plantio e tal, tudo mais, enfim, trabalhando para a prefeitura, para outras coisas, obra e tudo mais, da construção civil, e foi se abandonando a tradição da agricultura, né? Mas a gente tem uma tradição muito forte aqui no município, né? A gente, antigamente, aqui se plantava laranja para todo o Rio de Janeiro, né? Exportava até para São Paulo. Enfim, são terras muito férteis, né? Mas que foram abandonadas de certa forma e que a gente tem que resgatar essa cultura também. Mas eu queria falar uma coisa que você falou muito legal sobre a fitoenergética e as técnicas de se utilizar a fitoenergética, né? E uma delas que eu acho muito maneira é tipo assim, por exemplo, você tem um pé de manjericão ou um pé de alecrim, que eu faço muito com o de alfavaca, né? Aquela alfavaca do mato, assim, né? Que tem um cheiro bem forte também, que é também da mesma família, né? Você pega a planta assim, você vem com ela assim, do topo dela, você passa ela com a mão assim, né? Tipo, aí que você se banha assim, né? Você pega aquilo ali e joga assim na sua cabeça, tipo, você tira a energia da planta assim, com aquela energia ali, né? E joga ali na sua cabeça, ali, banha o seu chakra ali com a energia dela. Cara, eu vi isso, né? Uma dessas técnicas aí, um grande amigo me ensinou, né, essa técnica e, tipo, depois eu fui aplicando ela e tudo mais e realmente, cara, faz um efeito muito forte, assim, no seu corpo, né, tipo, elétrico mesmo, né, uma coisa assim, tipo, parece que você está entrando em contato com o espírito da planta mesmo, literalmente, né, uma coisa bastante forte mesmo. E uma outra coisa que você falou que eu queria complementar até, que era de um livro que eu tinha aqui, que eu acabei perdendo ele por N razões, acabou subindo, mudando de lugar para lugar e tal, acabei perdendo ele, que era um livro que falava sobre os conhecimentos do Paracelso e dos antigos, né, que lidavam com as plantas e tal, tudo mais, e a forma como eles escreviam certos símbolos, né, que representavam certas coisas, assim, né, dos momentos e tal, tudo mais, das tradições, e também a representação do momento daquela planta ali com relação ao dia dela, à hora dela, à semana, né, tanto ao ciclo da Lua quanto à influência planetária que ela está sofrendo, se ela está sofrendo influência planetária de Júpiter, de Mercúrio e tal, tudo mais. Então, tipo, ele falava, por exemplo, de plantas que têm frutos vermelhos, tal época do ano e tal, e também tem uma questão ali de 30 ou de 100 anos, uma coisa assim, que ele também avaliava aquilo ali para poder ver o máximo mesmo da influência daquele planeta sobre aquela planta, para poder ela ter o máximo do efeito medicinal, que durante certas épocas do ano, a planta tem mais daquela potência medicinal mediante essa influência planetária cósmica toda que rola em cima dela, e ele se utilizava desse conhecimento para poder selecionar as plantas que ele utilizava para poder fazer os tratamentos de redução da profundidade dos conhecimentos dos caras, né? Tipo, é muito louco, né, cara? Eu adoro Paracelso. Paracelso, assim, para mim, ele deixou um grande legado, porque ele era um botânico, era médico, era ocultista, era filósofo, né? Praticava magia e alquimia. Então, toda essa relação que ele faz com doença, parte do corpo humano, hora planetária, dia da semana, o planeta, qual erva vai usar, é incrível. Eu trabalho muito também com essa questão astrológica, né? Correlacionado ali
com aquilo que a pessoa está me apresentando. Então, assim, a gente tem muitas fontes boas para beber lá da antiguidade, né? Gosto muito dos ensinamentos, pegar ali a origem, né, da naturopatia, ali dos ensinamentos de Hipócrates. Então, assim, realmente, a gente começa a ver toda essa conexão, né, do macro se manifestando no micro, dos planetas, isso é incrível. E aí eu queria falar um pouquinho, que eu sei que você está fazendo até um trabalho em torno disso, sobre a questão da agricultura natural. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a sua pegada nesse momento. Por quê? Porque a agricultura natural, ela visa exatamente esses pilares da saúde, da alimentação e da espiritualidade, né? Então, se a gente for beber lá de moquite chocada, né? A questão do lado espiritual, a importância da gente estar vivificando o solo, porque tudo começa no solo, vem muito de encontro com esse assunto que a gente está falando, né? Essa integração com natureza, com espiritualidade. É isso, cara. Eu tava até vendo um vídeo agora de um amigo, né? Ele tava falando uma coisa assim, quando você, tipo, você tem um certo conhecimento, né? Tipo, imagina que isso aqui é o conhecimento que eu tenho, né? E eu pego ele e entrego ele todo, né? Eu esvazio isso aqui, né? Tipo, se eu entregar tudo que eu tenho aqui, depois o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encher de novo, eu tenho que correr atrás de mais conhecimento, senão eu vou ficar sem, entendeu? Então, tipo, quando você entrega o que você tem que correr atrás de novo para poder encher isso aqui, senão você fica sem, entendeu? E é isso, né, cara? Tipo, ao longo do tempo eu fui estudando diversas coisas, né? Buscando conhecimento da Primavera, do Ernest, de agroecologia, agrofloresta e tal, tudo mais. E, enfim, já tinha praticado um pouco de captura de micro-organismos, de EM, de MO e tal, e fazer aqueles fermentados para poder... eu já tinha entendido, né, que dar animosidade para o solo, aumentar a quantidade de micro-organismos ali é o que disponibiliza os nutrientes mais para as plantas e faz a gente ter plantas mais saudáveis, e tendo plantas mais saudáveis a gente tem maior carga de nutrientes, maior vitalidade e tudo mais. Isso eu já tinha entendido, beleza, show de bola. Só que existe uma ciência toda que foi desenvolvida para poder chegar a esse resultado, digamos assim, né? Uma ciência natural, não uma ciência... Não que a ciência que não é natural seja ruim, mas, tipo, quando eles têm uma coisa assim que você pode aplicar, por exemplo, sei lá, pegando coisas simples que você tem à sua disposição da natureza e utilizando aquilo ali da melhor forma possível para poder criar esses micro-organismos e inocular eles no seu solo e trazer ali para você uma grande diversidade, né? É a grande sacada. E a agricultura natural coreana, ela tem, a agricultura asiática como um todo, né? Ela tem justamente essa pegada, assim, né? De não necessariamente que a gente está alimentando... Aqui a gente tem essa visão, né? Que eu acho bastante grosseira, né? Para não dizer outra coisa, né? De que a gente tem que alimentar. Você fez agronomia, com certeza você deve ter ouvido isso até seu cabelo ficar branco, né? Se bem que o meu cabelo é branco. Mas, enfim, aquele lance assim, tipo, você tem que alimentar a planta com o nutriente. É a planta que tem que ser alimentada com o nutriente. Você pega o nutriente, joga lá. Tá faltando tal nutriente, joga o nutriente lá que a planta vai absorver. É isso que você tem que fazer. Só que não é isso. Não é assim que funciona. Desculpa, não é assim que funciona. Funciona do seguinte jeito. Você alimenta o solo, tá? Você alimenta o solo, os micro-organismos, você traz um solo saudável, um solo oxigenado, um solo que faz grumos, um solo que tem realmente uma capacidade de agregação ali, também de disponibilização e de retenção dos nutrientes, né? Através da CTC, né? Enfim, ele tem uma outra carga ali muito maior, né? Que é o que acontece nas terras pretas de índio. Né? Então, quando você traz vida para o solo, você está fazendo todo esse processo acontecer, né? E a agricultura natural coreana, ela está bem fundamentada nisso. Então, você começa a fazer os fermentados, né? Você começa a estudar toda a formulação dos fermentados, né? De como fazer cada um dos fermentados. E uma coisa muito interessante que eles utilizam também é de tinturas, né? Eles fazem tinturas com determinadas plantas que têm uma carga ali de anti-inflamatórios e tudo mais, enfim, de potencializante mesmo do metabolismo do organismo da planta ali, para poder trazer uma vitalidade dela muito forte mesmo, para ela poder ter toda a capacidade de lidar com todos os micro-organismos que vão aparecer ali no solo. Parece que deu uma travada na live, acho que a Giovana caiu. Estão me ouvindo ainda? Bom, enfim, vou continuar aqui. Daqui a pouco ela volta. Enfim, e aí nesse... Acabei virando para o outro lado aqui a câmera. Daqui a pouco ela volta. Enfim, nesse processo de estar fazendo
todas essas soluções para o solo, né? Uma das coisas que a gente usa, que é muito interessante, é a água do mar. A gente acaba utilizando a água do mar também em certas proporções, né? A gente vai utilizar diversas proporções ali desses fermentados, dependendo do momento que a planta esteja, né? Se a planta estiver vegetando, né? Ou seja, vegetando, se ela estiver criando folhas e galhos, ou se ela estiver florescendo, né? Quando ela estiver ali necessitando mais de uma carga ali de cálcio, de fósforo e tal, tudo mais. Aí você vai utilizar diferentes concentrações desses fermentados, dependendo do momento da planta e do que você quer acessar, né? Uma das coisas mais interessantes é essa questão de utilizar as tinturas para poder trazer para a planta um metabolismo mais forte, mais resistente, para ela poder conseguir resistir a toda essa diversidade de micro-organismos que você vai estar inoculando ali no solo, né? Para nenhum deles ali se tornar maléfico. Inclusive, a agricultura natural coreana desafia essa noção de que tem micro-organismos que são maléficos e outros que são benéficos, né? Para a agricultura natural coreana, o equilíbrio vai acabar existindo ali. Se a planta estiver forte o suficiente, não importa o que tiver ali no solo, ela vai acabar conseguindo resistir. E uma das formas de levar isso para a planta é justamente utilizando as tinturas para poder trazer mais força para a planta, né? E a água do mar é uma coisa bastante interessante também, que eu acabei aprendendo durante esses estudos, né? Que a água do mar, ela tem todos os micronutrientes, né? Tipo, tudo corre para o mar, né? Então, tipo, todos os nutrientes ali estão correndo para o mar e também tem uma grande quantidade de micro-organismos, né? Então, quando você usa a água do mar, você também está dando um grande aporte ali de sais, né? De nutrientes. E é uma coisa parecia louca para mim, né? Antigamente eu pensava, pô, se colocar água do mar vai matar a planta e tal, né? E realmente pode ser que mate a planta, se você não tiver utilizado o OHN antes, né? Que é essa tintura para poder trazer a força para a planta e tal, tudo mais. Isso tudo é feito dentro dessa ciência, né? Desse conhecimento que foi desenvolvido através do mestre Cho e tudo mais, né? Que conheceu diversos pesquisadores, né? Ele foi desenvolvendo esse conhecimento. E aqui no Brasil, o representante, né, que a gente tem aqui é o meu Pedro, né? Que eu já fiz algumas lives com ele, né? Já fiz umas 2 ou 3 lives com ele, né? E, enfim, ele é um cara assim que tem muito conhecimento sobre a agricultura natural coreana e tem um perfil ali que ensina bastante também sobre o assunto. E se vocês tiverem vontade de aprender um pouco mais, eu recomendo que vocês sigam lá o perfil dele, né? Eu sempre coloco a recomendação aqui no meu perfil. E, enfim, queria agradecer a vocês aí a ter acompanhado a live, né? E dizer para vocês que o meu curso de receita está disponível, né? Se vocês tiverem interesse em melhorar a alimentação de vocês, assim como a Giovana, enfim, está interagindo com pessoas que têm esse interesse também, né? De aprender mais sobre uma alimentação saudável. Enfim, se vocês quiserem aprender mais sobre o solo vivo, sobre agroecologia, tem o meu curso de agentes comestíveis não convencionais, que aí é um curso um pouco mais avançado, onde eu trato sobre essas questões de cultivo do solo, né, de todos esses conhecimentos que são necessários para a gente poder chegar até essa noção básica, né, de agroecologia, de agrofloresta e tudo mais, que é o futuro da nossa alimentação, né? Não dá para a gente ignorar o fato de que a gente tem que comer e que a gente tem que comer bem, né? Não sei se vocês já estão cansados de comer comida que não é comida de verdade, né? Que é comida de mentira, né? Eu, pelo menos, já cansei disso, né? Então, eu faço o máximo possível para poder produzir o que eu posso, né? E o que eu não posso produzir, eu busco consumir o máximo possível de coisas integrais, de coisas que venham de produções locais, né? De produções mais próximas possíveis, até para reduzir o meu impacto ambiental, né? Nesse conceito também do locavorismo, né? De conseguir consumir coisas que são produzidas o mais próximo possível de você. Né? Claro que a gente não consegue fazer isso para tudo, né? Às vezes a gente consome uma coisa ou outra, mas se a gente busca reduzir o nosso impacto, nossa, a gente reduz bastante, né? E, enfim, procurar os agricultores próximos da gente também é muito importante, né? Fortalecer eles, chegar junto, né? Porque a batalha pela agricultura, né? E ainda mais por uma agricultura saudável, agroecológica, é cada vez mais difícil, né? Então a gente precisa se unir e precisa compartilhar, né? Os riscos e os desafios de ter uma agricultura saudável, sem agrotóxicos e sem o uso excessivo de insumos, né? Então, faço esse convite para vocês para conhecer o meu curso online, né? Assim como a Giovana tá fazendo, tá adorando, né? Tem a mãe de um amigo meu também que está fazendo um curso de receitas, também está adorando. E ele tá bem baratinho, né? Tá num preço bastante amigável, né? E se vocês quiserem aprender mais sobre a Spunk, conhecer um pouco mais do meu trabalho, fica um convite aí para vocês clicarem lá no link da bio e conhecerem um pouco mais. E eu vou encerrar a live por aqui, porque já deu 1 hora de live e eu quero guardar esse conteúdo aqui, porque ficou bem legal. E queria agradecer a vocês todos aí terem acompanhado a live. Valeu, gente, boa noite e tamo junto.